Fala pessoal do New Balance, beleza? Elias Ribeiro aqui de volta. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Sofisa, sem muito roteiro, só anotei algumas coisas aqui para não esquecer do que eu vou falar, mas eu quero falar da minha experiência com esse banco que vocês já citaram várias vezes nos comentários, em vídeos que às vezes nem tinham muito a ver com bancos ou fintechs. Então tudo que eu vou falar aqui é baseado na experiência que eu tenho até hoje com o banco, porque o Sofisa tem alguns serviços que eu gosto, eu vou falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, e também cabe você depois fazer o teste aí para saber se é interessante para você também, beleza? Então, esse não é um conteúdo que eu tenho trazido ultimamente, então se é interessante para você, não deixe de curtir para mim entender que você está procurando isso e também para o YouTube saber que você se interessa por esse assunto. Também não deixe de comentar e se inscrever se você me der essa alegria, essa satisfação de ter sua inscrição, também me ajuda demais a crescer aqui no canal, ok? Então, vamos falar do Sofisa hoje, mas antes tem a vinheta. Bem, vou falar da principal vantagem que eu acho que todo mundo encontra no Sofisa. Na verdade, eu acho que é o principal atrativo, que são os investimentos. O Sofisa aceita investimentos bons, com juros acima da média aí do mercado, acima do CDI, muitas vezes 110%, 120%, com investimento a partir de R$1. Então, qualquer valor que você coloca na conta pode virar um investimento. Não que eu recomende você fazer investimento de apenas R$1, mas ter um aporte tão baixo permite com que qualquer valor, literalmente qualquer valor, que possa complementar os seus investimentos ali. Muitas vezes os bancos pedem aporte até pequenos, de R$100, por exemplo, no Banco Inter, que é considerado baixo também, mas se você tiver R$99, você já não consegue mais investir, você precisa de mais R$1 ali. Claro que eu estou exagerando aqui no exemplo, mas muitas vezes a pessoa tem um saldo na conta que não fecha nesse valor exato e no caso do Sofisa eu acho que é uma vantagem muito interessante você ter essa liberdade de poder investir qualquer valor. Eu vou falar especificamente dos investimentos qualquer dia desse, então se você tem interesse, comenta aí, já senta o like para mim poder saber que é um conteúdo interessante para trazer aqui no canal, ok? O cartão de débito é liberado também a partir do investimento de R$1 para quem quer movimentar a conta como conta corrente. De fato, o Sofisa é um banco mesmo, né? Funciona como um banco. Então, eu acho que é algo bem interessante para quem procura um banco aí com alternativas facilitadoras, né? Com R$1 você já consegue desbloquear o cartão, você não precisa de grandes investimentos. Claro que isso não significa que você vai ter crédito ou um empréstimo logo de cara, mas é alguma coisa. E também, como a maioria das fintechs, e eu vou botar isso também como uma vantagem, o Sofisa tem a criação de conta muito rápida. Na verdade, foi bem tranquilo fazer conta no Sofisa, foi até mais rápido que no Inter. Na época, já faz um tempo que eu fiz essa conta, mas acredito que não tenha mudado muito de lá para cá. Então, eu acho que é algo que também convence aí a você dar uma olhada, porque agilidade muitas vezes é importante. Às vezes você está abrindo a conta para poder fazer um recebimento, porque está impedido de usar uma conta já tradicional. Então, um banco realmente atento às tecnologias. Mas nem tudo são flores. Agora vamos falar das desvantagens que eu encontrei também. Até agora eu só estava assoprando, agora nós vamos bater. Mas não se preocupa não foram tantas desvantagens. A maioria dos problemas que eu encontrei com o Sofisa foi na navegação. O site eu acho um pouco chato de navegar, eu acho ele mais complicado do que a maioria dos bancos. E olha que eu tenho conta no Itaú também, então eu achei um pouco complicado e tem coisa que eu não consigo fazer no site e tem que ir pro app. E eu acho que isso é uma tendência, porque tem outros bancos também que você fica dependente do app para poder fazer muita coisa. Não vou ficar citando nomes aqui agora, mas eu acho que é uma tendência também que vai ocorrer, embora eu particularmente não goste de ter essas limitações. Eu às vezes estou no computador e eu prefiro a tela do computador para fazer operações em vez de usar o celular. O celular eu acho mais prático quando eu estou na rua ou quando eu estou em outro lugar para não ter que ligar o computador e enfim. Então eu sinto um pouco da falta dessa facilidade de navegação e de alguns recursos, especialmente para movimentar a conta. Eu também tive muitos problemas com lentidão no site, ao ponto do site deslogar antes de carregar a página que eu queria. E esse problema da lentidão é recente. Eu estou gravando esse vídeo, passei por esse problema. Eu consegui fazer as operações pelo app, mas pelo site eu tive uma grande dificuldade e eu não entendi até hoje por quê. Então, para mim, a interface do site precisa melhorar muito. Eu também tive problemas com o app, isso tem melhorado. Em relação ao site, o app é muito fluido, mas não vou deixar de registrar aqui que eu já tive alguns bugs, né, de não abrir app, de dar erro, de dar falha, de demorar muito para poder processar um resgate quando eu estava testando os investimentos. Então, fica aqui o atento que nem tudo é muito perfeito, mas no geral eu acabei sempre conseguindo concluir as solicitações que eu fiz ao banco. Então,
é um probleminha, não chega a ser um problemão, mas pode incomodar alguém, principalmente quando você quer agilidade. Agora falando sem misturar muito vantagem e desvantagem, fazendo um resumo aqui sobre o site. O site, como eu citei, ele é meio confuso e falta recursos. É lento, por muitas vezes, mas não precisa de plugin de segurança como muitos bancos pedem. Então, eu acho que é uma vantagem, já que se você tiver no computador seguro, é importante isso, você consegue resolver qualquer situação sem precisar ficar assinando um plugin, que é algo também muito chato, que tem muitos bancos ainda. E para localizar e resgatar investimentos, por incrível que pareça, eu acho o site mais fácil, apesar de ter tido dificuldade com outras coisas, como por exemplo, movimentar a conta corrente. O site eu consigo localizar os investimentos mais rápido. Em compensação, o resgate eu só consigo fazer pelos apps. O app, como comentei, funciona muito melhor que o site. No começo ele é um pouco confuso também, mas com o tempo eu me acostumei, então eu acho que você vai se acostumar também. E uma coisa que eu tenho notado em outros bancos que o Sofisa não tem é o excesso de spam. Muitos bancos mandam mensagem o dia inteiro, que para mim é uma falha de segurança, já que se alguém mal intencionado estiver, por exemplo, querendo furtar seu celular, algo assim, mesmo que você oculte o app, fica na cara ali as propagandas que o banco fica fazendo. O Sofisa tem propaganda como a maioria dos bancos, mas uma quantidade bem menor. Eu acho isso um ponto super positivo. Então, respondendo objetivamente o título desse vídeo, o Sofisa é bom? Sim, definitivamente é um banco bom. Tem algumas coisas que eu proporia uma melhoria? Sim, principalmente na interface e na velocidade de navegação. Mas, no geral, me atendeu, foi confiável até aqui. E eu acho que a parte de investimentos dele é uma parte muito interessante, principalmente para quem quer investimentos seguros e não tem muita experiência com isso, não tem muito capital. Então eu acho uma excelente alternativa para quem procura uma fintech acessível. E sobre os pontos negativos, eu tenho certeza aí que eles vão melhorar, até porque é interesse deles, eles têm demonstrado que muita coisa que eu passava no começo já não tem acontecido tanto. Então eu acredito aí que com o tempo vai melhorar. Pessoal, vou ficando por aqui, já deve estar começando a aparecer recomendações para vocês, então deixe de deixar seu like, compartilhar com os amigos e amigas, se inscrever no canal se não fez isso. Isso tudo ajuda demais a trazer mais conteúdos e a tentar melhorar o conteúdo para você também. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.